Hi, mates! Tudo bem? Seguinte, a aula de hoje é sobre comparatives and superlatives, ok? Comparativos e superlativos. Espero que vocês gostem, que vocês consigam entender, tá? Compartilhe com os amigos de vocês o vídeo, se vocês gostarem. E também inscrevam-se, né? Inscrevam-se no canal para poder ajudar, né, a subir os vídeos. E também, se gostarem do vídeo, dê um like e ativem o sininho caso queiram receber, né, os vídeos, né, as notificações, né, dos vídeos de um vídeo novo, tá bom? Então, espero que vocês gostem do vídeo. Vamos lá. Graus de comparação. Então, vamos ver aqui o que são esses graus de comparação, tá? Nós temos ali o comparativo. Nós vamos ver aqui, então, o comparativo de igualdade, tá? Equality, tá? Então, nós temos ali as formas, ó. Na afirmativa, nós usamos as, mais o adjetivo ou advérbio, tá? Do jeito que ele é, sem transformação nenhuma, mais um as, tá certo? Então, eu posso falar assim, ó. He is as tall as John. Ele é tão alto quanto John. Ok? Aí eu usei o adjetivo tall. Beleza? Tá? Aí poderia ter colocado também um advérbio ali, não seria a mesma coisa, tá? Então, as, adjetivo ou advérbio, mais as. Aí fica tão como, tão quanto, tá? Negativa. A negativa nós temos duas formas. A gente pode escrever not so, mais o adjetivo ou advérbio, mais as, ou not as, mais adjetivo ou advérbio, mais as. Tá bom? Então eu posso falar he is not so tall as John. He is not as tall as John. Tá certo? Ele não é tão alto quanto o John. Tá bom? É bem fácil, né? Bem fácil de igualdade. Vamos para o de inferioridade, inferiority, tá? Então temos lá o less. O less significa menos, né? Less mais o adjetivo ou advérbio mais o than. Tá certo? Por exemplo, eu posso falar assim, ó. He is less tall than, o than é do que, né? Ou que, né? Paul, né? Então ele é menos alto do que Paul. Tá certo? Ok? Então seria isso. E o superlativo? O que é o superlativo? Então vamos ver uma diferencinha aqui, tá? O comparativo é quando eu comparo A com B, tá? Uma coisa com outra. E o superlativo é quando eu comparo uma coisa com o todo. Tá? No superlativo, eu já vou dizer, ó, tal coisa, né? Por exemplo, é o mais bonito, né? É o mais alto, tá certo? Tô comparando um com o todo, tá bom? Então, olha lá o superlativo de inferioridade. Inferiority, porque nós não temos superlativo de igualdade, né? Igualdade é uma coisa só, tá? É só comparativo. Então, nós vamos ter o de inferioridade. O que eu vou colocar? Eu vou acrescentar esse the e o least. Então, seria o menos, a menos, tá? Então, the least, adjetivo ou advérbio, mais um in, um of, uma outra preposição que você queira completar. Ou não precisa de preposição para completar. Eu posso falar, he is the least tall. Ele é o menos alto, tá certo? Então, seria só isso. Eu não necessariamente precisava de uma preposição daquela. Ah, mas quando que eu uso uma preposição dela? Ué, se eu quiser fazer um complemento, ó. He is the least tall of the class. Ele é o menos alto da sala. Dei um exemplinho assim, tá certo? Aí eu usaria a preposição ali. Tá bom? Vamos em frente. Vamos ver agora os graus de comparação, né, do comparativo e superlativo, né, de superioridade, superiority, ok?
Com adjetivos curtos, eu vou acrescentar ao adjetivo ou advérbio esse sufixo ER. O sufixo fica no finalzinho lá, né? Mais esse than aí, que é o que ou do que. Então, por exemplo, eu tenho assim, ó. This cell phone is bigger than that one. Este celular é maior do que aquele outro. Lembrando que a comparação, eu comparo o A com B, né? A com B, ok? Com duas coisas. Para adjetivos longos, eu vou usar esse more antes do adjetivo advérbio, sem transformação nenhuma, sem acréscimo de nada, o adjetivo advérbio normal, e vou acrescentar nesse than, tá certo? Então, quando eu falo assim, por exemplo, he is more intelligent than her. Ele é mais inteligente do que ela. Porque se eu pego intelligent, por exemplo, eu tenho que prestar atenção. Por quê? Quando ele tem mais de duas sílabas, tá certo? Ele é considerado adjetivo longo. E eu tenho que prestar bastante atenção, porque a separação de sílabas no inglês é bem complicadinha, tá? Separa-se pelo som e não pelas sílabas, igual em português. Então, quando eu falo intelligent, a separação seria intelligent, tá certo? In, pelo som, intelligent, ok? Então, ele tem 3 sílabas nesse caso. Se fosse separar igual ao português, ele teria mais, tá bom? Então, é isso aí. Então, adjetivo longo, eu coloco more, o adjetivo e o than, ok? Para o superlativo, lembra que o superlativo eu vou fazer uma escolha com o todo, tá certo? Então é sempre o mais, a mais, alguma coisa. Então nós temos ali, ó, o superlativo superiority, né, de superioridade. Então eu vou ter assim, ó, para adjetivos curtos, eu vou ter esse the mais o adjetivo advérbio mais esse sufixo est que eu vou colocar no final. E posso completar com qualquer outra coisa, tá? Esse in9 é isso aí, tá entre parênteses porque é opcional, depende da situação, né? Eu coloco ou não, tá bom? Então, por exemplo, eu posso usar a mesma coisa do celular, para it is the biggest. Ou posso falar, this cell phone is the biggest one, por exemplo. Este celular é o maior, tá certo? Então pegou aqueles celulares grandes, aqueles smarts, né, e tal. Então, né, ele é o maior. Então, the biggest. Então peguei o big, acrescentei o est, né? Vou dobrar o g, que depois nós vamos ver essas regrinhas aí, e coloquei esse the na frente, tá bom? Eu posso falar que he is the most intelligent of the class. Ele é o mais inteligente da sala. Gente, tranquilo aí então com comparativo e superlativo de superioridade. Desculpa. De superioridade? Então lá, então vamos em frente, tá? Então aqui, ó, vamos ver uns exemplos, né? Maria is old. Maria é velha, né? Maria is older than me, né? A Maria é mais velha do que eu, ok? Então, acrescentei o ER ali no adjetivo old e acrescentei o than, né? Aí ele já ficou mais, esse mais que, esse ER é o mais que, tá bom? Note que o adjetivo old sofreu uma alteração, né? O ER mais than. É dessa forma que se faz o comparativo de superioridade quando o adjetivo é composto por uma sílaba. Short adjectives, né? Dos adjetivos curtos, que eu já havia comentado, ok? Observe agora outro exemplo. Maria is intelligent. Maria é inteligente. Agora eu vou fazer o comparativo, tá? A com B. Maria is more intelligent than me. A Maria é mais inteligente do que eu. Então aqui eu usei o more. Por quê? O more e o than. Por quê? Porque é um adjetivo longo, tá bom? Nesse caso, o adjetivo intelligent não sofre alteração alguma, apenas acrescentamos more antes e than depois dele. Dessa forma, fazemos o comparativo de superioridade quando o adjetivo é composto por 2 ou mais sílabas, long adjectives, adjetivos longos,
como eu já mencionei anteriormente. Então lembre-se, a maneira como faremos a comparação dependerá da quantidade de sílabas que cada adjetivo possui. Lembrando que a gente faz essa separação quando usamos por som, tá certo? E não por separação de sílaba igual ao português, ok? Vamos olhar esse quadrinho aqui para ver como é que a gente vai usar essas regrinhas dos adjetivos curtos e dos longos. Então, olha ali. Adjetivos precedidos de CVC. Consoante, vogal, consoante. Dobra-se a última letra. Então, eu tenho big, né? Consoante, vogal, consoante. Então, vou dobrar, né, a última consoante, que é o G, e acrescentar ER. É um bigger than. Maior que. Fat, né? Consoante, vogal, consoante, né? Que é gordo, né? Dobra a última letra, que é o T, acrescento ER. Fatter than, né? Mais gordo que. Ok? Adjetivos terminados em Y, precedidos por consoantes, são substituídos por I. Tá ok? Então lá, os adjetivos terminados em Y, que têm uma consoante antes, são substituídos por I e acrescento o ER, claro, né? Pretty, né? Eu tenho ali, ó, o Y antes tem uma consoante, que é o T, né? Então, tiro o Y, tá certo? Eu vou tirar o Y e vou acrescentar IER. Então, fica pretty, prettier than. Mais bonito ou mais linda que. Tá ok? Nesse caso, good é uma exceção e sua forma comparativa é diferente. O mesmo acontece com bad, né? Que vira worse than, mal ou pior do que. Tá? Eles são irregulares, então eles não seguem regras. Então, quando eu tenho good e tenho bad, então o good vira better, ok? E o bad vira worse. Tudo bem? Tranquilo? Ótimo. Daqui a pouquinho nós vamos ver ele ali, tá? Os adjetivos terminados em E, apenas acrescenta-se R, né? Então, nice, terminado em E, nicer than, né? Legal, mais legal que, ok? Tudo bem? Vamos ver então um quadrinho aqui, ó. Short adjectives, os adjetivos curtos. One syllable, tem uma sílaba, tá? Então eu tenho cheap, né? Cheaper than. Aqui você tem ER, né? Barato, mais barato que, né? Cold, colder than, né? Frio, mais frio do que. Long, longer than, né? Longo, longa, né? Mais longo, longa do que. Tall, taller than, alto, mais alto do que. Big, bigger than, grande, maior que, né? Nós temos explicaçãozinha ali do lado, que já vimos. Pretty, prettier than, bonita, mais bonita do que. O good, que a gente acabou de ver, né? É better than, né? E o bom, melhor do que, ok? Nice, nicer than, legal, mais legal do que. E o shy, shyer than, né? O tímido ou tímida, né? Mais tímido ou tímida do que. Long adjectives, adjetivos longos. Two or more syllables. Expensive, more expensive than, caro, mais caro ou caro do que. Handsome, more handsome than, bonito, mais bonito do que. Gente, lembrando assim, ó, o pretty eu uso bonita ou linda para uma mulher, tá? E o handsome eu uso para homem, tá? O homem é bonito, então ele é handsome, ok? Famous, more famous than, né? Famoso ou famosa, mais famosa ou famoso do que. Intelligent, more intelligent than, né? Inteligente, mais inteligente do que. Popular, more popular than, popular, mais popular do que. Comfortable, gente, não é comfortable, tá? Pelo amor de Jesus. É comfortable, tá? Comfortable, eu não falo nem o for. Comfortable, more comfortable than. Confortável, mais confortável do que. Difficult, more difficult than. Difícil, mais difícil do que. Important, more important than. Importante, mais importante do que. Complicated, more complicated than. Complicado, mais complicado do que. Ok? Vamos ver o superlativo agora, né?
os exemplos do grau superlativo seguem a mesma regra de formação dos comparativos. Veja, this is the most expensive bike of them all, né? Então, esta é a bicicleta mais cara de todas elas. Susie is the shortest girl in the classroom. A Susie é a garota mais baixa da classe, da sala. This supermarket is the biggest one. Este supermercado é o maior. Resumindo, short adjectives, adjetivos curtos, põe, né, o the, né, e o est no final. Long adjectives, the most e o adjetivo, tá? Para adjetivos longos. Exceções, o good usa the best e o bad usa the worst, tá? É o melhor, né? O pior, tá bom? Ótimo. Exercises. Vamos ver os exercícios aqui para ver se a gente entendeu, tá? 1. Papyrus was used than paper. Como é que eu vou saber se é comparativo ou superlativo? Simples. Papyrus, A, né? Paper, B. Então, estou comparando o A com B. Lembra? Se eu estou comparando o A com B, então significa que vai ser comparativo. No comparativo, eu não posso ter esse finalzinho de EST aqui, ó. Não posso, então já elimino esse. Aqui também não pode, porque tem esse Y aqui, ó. Antes de consoante, eu tenho que tirar o Y e acrescentar IER. Aqui também não pode ter esse more, porque o adjetivo é curto, early, tá? Então, o que sobrou para mim? Earlier, tá? Então, sobrou o earlier aqui, né? Antes eu tenho aqui, ó, né? O Y, antes de consoante, eu tiro o Y e acrescento IER. Ah, mas por que não pode ser A? Né? Porque o A aqui, né? Não, é só o adjetivo comum e eu tenho que transformar o adjetivo. Papyrus was used earlier than paper. Né? O papiro foi usado mais cedo do que o papel. Tá? Bem antes do que o papel. Ok? 2. Our next examination may be the last one. Tá? Então, o que acontece aqui? Ó? Eu estou comparando também a nossa prova, né? Nosso exame, a nossa prova, né? Do que o último, comparando esta com o último, tá? Então, more bad than pode? Colocar o more antes de bad, adjetivo curto? Não, né? More worse than, também não pode more com worse, né? Misturou tudo aqui, né? Fez uma bagunça. E também o bad não pode ser bad, né? Ele é irregular, ele vira outra palavrinha. Much bad than, não existe negócio de much, né? Worse than, sim. Com bad, né? Nós vimos lá que ele é irregular. No comparativo ele vira worst. Então, nossa próxima prova pode ser pior do que a última. Tá bom? Ok. 3. The Herald is newspaper. Ali, gente, eu não estou comparando com nada, né? Tipo assim, eu não estou fazendo a comparação do A com B. Tá certo? Estou falando só o Herald é o jornal. Então, estou comparando ele com o todo. Então, é um superlativo. Então, vamos ver aqui, ó, esse D com adjetivo longo, ó, important, né? É mais 3 sílabas, né? Tem 3 sílabas aqui, não posso acrescentar esse sufixo ST num adjetivo longo. Então, tá errado. The antes de more não existe, tá certo? The antes de less também não existe, tá? The most important, opa, perfeito, né? Então, o adjetivo é longo, no superlativo eu acrescento the most. Então, the Herald is the most newspaper, né? Desculpa. The Herald is the most important newspaper. Então, the Herald é o jornal mais importante, tá bom? 4. She's surely, ela é certamente, primeiro que eu já tenho esse the. Quando eu tenho esse the, significa que vai ser superlativo, tá certo? Se for superlativo, vai ser o quê? The prettiest girl in town. Ela é certamente a garota mais linda da cidade. Estou comparando ela com um todo, com a cidade inteira, tá certo? Most pretty não existe. Prettier seria comparativo, não pode ter esse de, né?
Esse prettiest com Y aí não existe. E esse outro prettier também com Y aí não existe. Deveria ser I. Tá bom? Ok? E não daria para ser, porque senão ficaria igual esse outro aqui, né? Então tá errado. Também não é comparativo. 5. Riding a horse is not riding a bicycle. Então, andar de cavalo não é andar de bicicleta. Opa, tem uma comparação aí, né? Andar de cavalo comparando com andar de bicicleta, não tá? Beleza. Então, vamos ver aqui, ó, né? Vamos começar aqui de baixo, ó. So easy, so, tem jeito? Esse so aqui, ó, ele pode vir com negativa, beleza? Mas ele não pode ter um so no final, tá? Deveria ser um as aqui, ó. Então, tá errado. The least easy, né? O menos fácil. Andar de cavalo não é o menos fácil. Não dá certo. More com adjetivo curto? Não pode. Y, né? Y antes de consoante? Não pode. Então, o que sobrou? Sobrou esse aqui, ó, o comparativo de igualdade. Na verdade, aqui será uma desigualdade, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Riding a horse is not so easy as riding a bicycle. Lá no comparativo, no quadrinho que nós vimos lá, é o que? Eu tenho so aqui quando tem uma negativa e do outro lado eu tenho um as. Poderia ser as aqui também, tá? Is not as easy as. Mas aqui nesse caso, ele tá o so, pode também, mas tem que ter o as aqui. Então a diferença desse para esse outro aqui é que é isso, tá? Tem que ter o as no final, tá bom? Comparativo de igualdade. Nesse caso, desigualdade por ser uma negativa. 6. These objects are so useful as usefuler. Né? Isso daqui ficou horrível, né? Usefuler, né? Horrível, né? Quando tem terminado em full, né? Eu uso more. Tá certo, gente? Regrinha lá, ó. Tá? Quando eu tenho full, terminado em full, terminado em OS, né? Terminado em ING, né? Em ED, tá? Guardem essa regrinha aí também, tá? O que acontece com eles, né? Eu uso more, tá bom? Então, more e useful, ok? Então, esses objetos são mais úteis do que aqueles. Vamos terminar, então, aqui, ó. 7. George is student in the class. Então, ele é o estudante na sala. Se é na sala, então é comparativo. Está comparando ele com todos da sala. Tá ok? Tá certo. Aí, o que acontece aqui, ó? His marks are low. Opa, eu tenho que prestar atenção aí, ó. His marks are low, né? As notas dele são baixas. Então, se as notas dele são baixas, ele é o melhor da sala? Não, né? Não é o melhor da... Ele é o pior da sala. O pior tá ali, the worst. Tá? O bad vira worst no superlativo. Tá certo? Nenhum dos outros encaixaria. Tá bom? 8. This tree is that one. Estou comparando, então, esta árvore com aquela. Tá certo? Então, é comparativo, né? A com B, né? Então, the most não pode ser. As old as poderia ser. Older poderia ser. Oldest e as old não. Então, vamos ver esses dois, o B e o C, tá? Qual que poderia ser? Ó, na verdade, é o B, tá? Esta árvore é tão velha quanto aquela. Ah, mas por que o older não pode? O older é um adjetivo curto e acrescentei ER. Porque não tem o than, gente. Tem that, não tem than. Olha para você ver como é que pode ser uma pegadinha. Então, esta árvore, poderia dizer, é mais velha do que aquela. Se estivesse escrito aqui, ó, older than, ele encaixaria aqui, ó. Mas como não tem o than aqui, nem aqui, então não encaixa essa. Só encaixaria essa de igualdade aqui. Então, esta árvore é tão velha quanto aquela. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham entendido, tá? E deem um like aí se gostaram do vídeo, se conseguiram entender tudo certinho. Quem não entendeu alguma coisinha e queira perguntar alguma coisinha, pode perguntar para mim nas notificações que eu explico para vocês. Tá bom? Bye, bye. See you next class.